Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 5, diz assim: Jesus, o caminho para o Pai. Disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. E já agora vocês o conhecem e têm visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará as coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Eu o farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, mediante os teus olhos, Rei, mediante a tua santa presença, Todo-Poderoso, te louvo por tudo quanto o Senhor já falou conosco mediante os louvores. Estamos aqui agora, Eterno, mediante a tua santa palavra. Eu peço, assim como o Senhor é Deus, como o Senhor vive e reina Todo-Poderoso, fale conosco agora diante da tua palavra, que o Senhor tenha no nosso meio total liberdade eterna. Fale conosco e nos dê vitória. Em nome do Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Os irmãos, estamos aqui diante da palavra do Senhor. Podemos observar que se fala Jesus, o caminho para o Pai. O Senhor Jesus disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Quantas pessoas, se nós pararmos e refletirmos, quantas pessoas não sabem para onde vai? A grande maioria morreu, tem um bom descanso, mas sabemos pela palavra, o bom descanso só encontramos no Senhor Jesus. Se nós não servirmos Ele, nós não vamos ter esse bom descanso. A morte é uma bênção para os que estão em Cristo Jesus. Se não estivermos no Senhor, vai gerar um sofrimento eterno. Então aqui Tomé fez essa pergunta nos dias ali com o Senhor Jesus em sua natureza humana. Ele estava nesse corpo físico aqui na terra. Sabemos que o Senhor Jesus é eterno. Lá no princípio estava Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Isso em torno de 2000 anos, mais um pouquinho. Então, se nós olhamos para tudo, o Senhor Jesus sendo eterno, ele se fez carne. Ele estando ali humanamente com os apóstolos, Tomé, um dos apóstolos, perguntou para ele: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Foi a pergunta que Tomé fez. Então nós olhamos para Tomé. Tomé era um homem franco. Disse sem rodeio ao Senhor que não estava compreendendo. Isso é importante, meus irmãos. Quando nós temos dificuldade, não sabemos, é melhor que pergunte. E Tomé aproveitou uma grande oportunidade. Perguntou para o próprio Senhor Jesus. Se nós olhamos em Evangelho segundo São João 11:16, diz assim: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrer com ele. Olhamos que Tomé era um homem que tomava iniciativa. Então, em geral, nos lembramos de Tomé por causa das suas dúvidas, mas também era suscetível de devoção e coragem. Isso aqui, quando ele disse aos demais apóstolos, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Foi na situação de Lázaro, que estava morto. Então, ali, vamos morrer com ele, que sabia que havia grande perseguição contra o Senhor Jesus. E Lázaro, estando morto, e ali se abateu: Vamos lá, nós corremos o risco de morrer também, vamos morrer com ele. Então, foi o que Tomé disse. Então, nós vemos que Tomé, ele tomava suas decisões,
mas como eu acabei de dizer, ele era suscetível de devoção e coragem. O que o Senhor quer ver em nós, irmãos? Devoção e coragem, atitude da nossa parte, que nós tomamos uma atitude para seguir o Senhor com luta, com batalha, reconhecendo que Ele é tudo o que nós precisamos aqui no planeta Terra. E para uma eternidade, nós precisamos tudo do Senhor Jesus. Podemos observar o verso 6, o Senhor Jesus respondendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta, meus irmãos, muitas pessoas até tentam se justificar. Quantos aí, a gente vemos desse lado assim, uma cegueira espiritual tão grande. Quantas pessoas dizem assim: nossa, fulano morreu, vai interceder por você agora. Para aí, meus irmãos, após a morte segue-se o juízo. Ninguém pode interceder por ninguém. Nenhuma, como esses dias eu ouvi, tem uma pessoa dizendo para mim: só me morreu, agora vai interceder por você. Eu sei, isso é mentira, não é verdade. Ela não pode fazer mais nada, é uma salva para a glória eterna. Está no paraíso com o Senhor, mas do outro lado ela não pode fazer nada para a gente. Quem pode fazer tudo para nós é o Senhor Jesus. Graças ao Senhor Jesus, que ela creu no Senhor Jesus, é uma salva para a eternidade. Me louvo o Senhor por isso. Mas então, diante de tudo isso, nós podemos observar aqui o Senhor Jesus dizendo que ele diz: eu sou. Se nós olhamos Evangelho segundo São João 6,35, então Jesus declarou, Evangelho segundo São João, capítulo 6, verso 35, o Senhor Jesus declarando: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando nós olhamos para esse verso nos chama atenção. Por que nos chama atenção? Quando nós olhamos aqui, o Senhor Jesus diz claro, ó, eu sou o pão da vida. O que ele quis dizer? Eu sou para vocês o verdadeiro alimento que vocês precisam. O verdadeiro alimento espiritual que vocês precisam, eu sou. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Uma pessoa que conhece o Senhor Jesus não tem dúvida. Ele não tem fome, ele não fica batendo de porta em porta. Ele vai com segurança. Ele olha para dentro dele: vou correr para quê? Se eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Senhor, eu vivo com Ele, Ele vive comigo, eu sinto a sua glória. Então você não tem sede. Quantas pessoas com sede de vida eterna, com sede de conhecer o Senhor Jesus? Muitas vezes, por falta de humildade, de entrar por uma porta certa, uma porta estreita que ensina a verdade, muitos procuram caminhos largos. Eles querem encontro com o Senhor, mas querem caminhos do seu jeito. Só gera o quê? Sofrimento. Então ele diz: aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Uma pessoa que conhece o Senhor Jesus, ele não precisa ter sede de salvação. Ele está na salvação que é o Senhor Jesus. A sede dele é saciada pela presença gloriosa do Senhor conosco em espírito. O Senhor em espírito, Ele está conosco. Então você é o que? É preenchido pelo Espírito do Senhor. Você é confortado pelo Espírito do Senhor. Você não gera em você uma dúvida, não gera em você uma segurança, principalmente se os irmãos dedicarem. Se vocês dedicam, vocês conhecem o Senhor de perto. Quem é o teu Senhor? Você olha para dentro de você com segurança. Você sabe que Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus. Isso é importantíssimo em nossas vidas. Nós olhamos o caminho ao Senhor Deus. Aqui se fala o caminho ao Senhor. O Senhor Jesus não era mero caminho entre os muitos. Quantas pessoas que ficam aí em cima de tantos caminhos? Então o Senhor Jesus não era mero caminho entre os muitos, mas o único caminho. O único caminho que nos conduz à vida eterna é o Senhor Jesus. Não adianta fazer menção dos apóstolos para nossa salvação. Não adianta fazer menção dos demais deuses que existem por aí para nossa salvação. O único caminho é o Senhor. Então nós olhamos até para Atos dos Apóstolos 4,12, diz assim: não há salvação em nenhum outro,
não existe salvação em nenhum outro Deus, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação está exclusivamente no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Por isso não adianta nós deixarmos a nossa mente vacilar, ficar, vou pedir para um, vou pedir para outros. Quantas pessoas dizem, não, mas fulano é intercessor, fulano é intercessora. Não é. O único que pode interceder por nós é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos pedem a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz também, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Se paramos e refletirmos um pouquinho, para ver, Hebreus 10, 19, diz que nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. No lugar santíssimo só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para apresentar os problemas da nação de Israel. E hoje, o cristão, você tem plena liberdade para entrar no lugar santíssimo. Se fala na presença gloriosa do Senhor, do Santo dos Santos. Lá no Antigo Testamento, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Então aqui a palavra diz claro, portanto, irmão, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Por que pelo sangue do Senhor? Porque o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós. Ele deu sua vida por nós. Para quê? Para nos purificar de todo pecado. Você está purificado de todo pecado? Você tem segurança. Se você crê no Senhor Jesus, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aí você tem uma segurança gloriosa. Para quê? Está perdoado os teus pecados? Você vai na presença do Senhor. Lá no lugar santíssimo, plena confiança para entrar na presença do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que é importante, meus irmãos, cada um de nós lutarmos pela nossa própria salvação. Amém? Cada um de nós, lute por você mesmo. Lute pela tua salvação, porque todos nós temos liberdade. Podemos observar, Hebreus 10, verso 20 diz, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Um novo e vivo caminho. O lugar santíssimo era fechado, separado. O sumo sacerdote só entrava uma vez por ano ali. Era um tecido muito espesso, muito resistente. Então a palavra diz, claro, nós podemos observar aqui Hebreus 10, verso 20, por um novo caminho, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Aquele véu que impedia as pessoas chegarem à presença do Senhor. Somente o sumo sacerdote tinha liberdade para entrar. O Senhor Jesus deu sua vida por nós. Aquele véu foi rasgado de alto a baixo na morte de nosso Rei Senhor Jesus. Isto é, no seu corpo, o que ele deu sua vida por nós. Ele, meus irmãos, sendo santo, ele deu a vida pelos pecadores. Ele deu a vida pela raça humana que está debaixo do pecado. Então, todo aquele que crê nele, o que acontece? Se torna mediante o sangue do Senhor. Olha que sangue é poderoso, nos purifica de todo o pecado. E está purificado? Aí você tem plena confiança para chegar na presença tanto do Filho quanto do Pai, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que assim nós ficamos dia após dia da presença do Senhor. Na igreja primitiva, o cristianismo às vezes era chamado caminho. Então, na igreja primitiva, já usava a palavra, lá no Antigo Testamento, usava muitas vezes a palavra do caminho aqui. Então, nós podemos observar que na igreja primitiva, o cristianismo às vezes era chamado caminho. No Antigo Testamento, nós podemos ver Atos 9, verso 2, aqui fala de Paulo, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, então o evangelho era conhecido como caminho.
Então, se nós olhamos aqui, pudesse levá-los presos para Jerusalém, então isso perseguia quem? As pessoas que, aquele povo lá do caminho. Caminho se fala, e aqui o Senhor Jesus diz, claro, eu sou o caminho. Eu sou o caminho para a vida eterna. Então, Paulo foi perseguir quem? As pessoas que estavam seguindo o caminho. Então, ali, Paulo perseguindo eles. Atos dos Apóstolos 19:9 também diz, mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Os judeus começaram a criticar ali, o próprio apóstolo Paulo pregando a palavra, já havia convertido nessa época, se fala em Atos 19:9, eles começaram a criticar aquele povo do caminho, se falava, fazia muita menção de estar no caminho. E hoje, claramente, pelo Espírito do Senhor, mediante a santa palavra do Senhor, nós sabemos que o caminho é o Senhor, Jesus, o Todo-Poderoso. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Nós podemos observar, meus irmãos, Paulo não entrou em choque. Eles começaram a perseguir, levantaram contra ali a palavra, contra o pessoal que estava seguindo o caminho do Senhor, que era conhecido como o caminho. O que Paulo fez? Pegou os apóstolos que estavam com ele, retirou. Então, o cristão não arruma confusão. Diante da situação, as pessoas não querem, foge deles, vai para outro lugar pregar. Paulo reagiu dessa forma, é o correto, evitou todo tipo de problema. Nós podemos observar, Atos ainda 19:23 diz, naquele tempo houve um grande tumulto, por causa do caminho, um grande tumulto, por causa do caminho. Se fala ali, as pessoas que estavam seguindo o caminho, seguindo o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Houve grande tumulto de quem? Judeus ali, perseguindo. Muitas vezes nós olhamos, mas judeus perseguiu o cristianismo? Foi o que mais perseguiu. Cumprindo a palavra, veio para que era seus, Evangelho segundo São João, capítulo 1, veio para que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Feliz os que recebem o Senhor Jesus, ele deu-lhe o poder de nós tornarem filhos do Senhor Deus por adoção. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, amém? Essa é a vitória que o Senhor nos dá cada dia. Nós lutamos dia após dia para estar na presença do Senhor. A verdade, um dos motivos desse evangelho, a verdade, o grande motivo desse evangelho é a verdade. 1 João 1,14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Se fala aquele que é a palavra, muitos dizem aquele que é o verbo. Então, ele tornou-se carne e viveu entre nós. Olhamos aqui o grande amor de nosso Pai para conosco, permitindo que o teu filho se tornasse carne, para dar a vida para nós, ele sendo santo, para resgatar a vida da raça humana que estava perdido, para todo que nele crer, venha ser salvo. Então, nós podemos observar, Evangelho segundo São João 1,14 diz, aquele que a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Olha o que diz os apóstolos, vimos a sua glória. Os apóstolos, nós contemplamos a glória do Senhor Deus Filho, glória como de um unigênito vindo do Pai, unigênito vindo do Pai, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça, cheio de poder e grande glória, e cheio da verdade. Muito provavelmente a declaração significa, eu sou o caminho ao Pai, por ser a verdade e a vida. Então a verdade aqui, declarando tudo o que o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho ao Pai, por ser a verdade e a vida. Então nós olhamos, meus irmãos, o Senhor Jesus é o caminho. Então claramente ele diz, eu sou o caminho ao Pai, por ser a verdade e a vida. A verdade está no Senhor Jesus, a vida se encontra nele. O homem sem Jesus, sem vida,
nós entramos em um desespero. O quanto é triste um cristão que conhece o Senhor, um cristão que tem a vida, tem o Senhor Jesus, você sentir distanciado dele. Meus irmãos, é um sofrimento tão grande, que a gente olha para a gente e diz, eu falo que eu já passei provação desse tipo, você sentir, a vida está conosco em Cristo Jesus, mas você sentir longe. Muitas vezes o Senhor até permite. Ele até permite para ver até onde a nossa fé está fundamentada nele. Sentindo a sua glória, sentindo a sua presença, sentindo a sua virtude, Ele é o Senhor de nossas vidas. E se você não sentir? E se o Senhor permitir de você não sentir que Ele está com você? Mas pela fé, nós confiamos que Ele está conosco, sabemos que Ele vive e mantemos a nossa posição firme. Você pode até dizer, Senhor, o Senhor está me provando, mas eu não abro mão do Senhor, que o Senhor é tudo que eu preciso. Estou passando por esse momento que eu não estou sentindo a Tua presença, a Tua glória. Você olha para você, mas eu não estou em pecado. Eu não estou errado. Por que eu não estou sentindo a Sua glória, Senhor? Por que eu não estou sentindo a Tua presença, Todo-Poderoso? Ficar longe do Senhor é tão triste, meus irmãos. Que sofrimento há dentro de nós, quando nós sentimos longe do Senhor, porque a presença dEle é um conforto glorioso. A presença do Senhor é uma segurança maravilhosa que nós temos. Nele nós somos fortes, nele nós somos abençoados. Então nós vemos aqui 14:7, vamos para o 14, nós podemos observar o verso 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm de visto. O Senhor Jesus diz claro aos apóstolos naqueles dias, como diz a nós, se vocês realmente me conhecessem, e se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Ele diz, agora vocês conhecem e têm visto, que eu e o Pai somos um. Então o Senhor Jesus aqui deu uma segurança maravilhosa, que Ele e o Pai são um. Ele, o Deus Filho. Então nós podemos observar o meu Pai, mais uma vez, Jesus ressalta a estreita associação entre Ele e o Pai. O Senhor Jesus trouxe revelação plena do Pai. Ele trouxe uma revelação plena do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então nós podemos observar a segurança que Ele nos dá, a segurança que nos deu diretamente a nós. Eu e o Pai somos um. João 1, verso 18, ele diz ainda, olha que o Senhor Jesus, para não deixar ninguém em dúvida, meus irmãos, não segue o Senhor Jesus, muitos, por falta de tomar uma iniciativa, mas o Senhor deixou tudo para nós termos uma segurança, que Ele vive, que Ele é o Todo-Poderoso, que nós não vemos com nossos olhos, mas nós sentimos a sua glória, nós sentimos o seu poder, sabemos que Ele vive, nós sentimos a sua virtude poderosa. 1 João, no Evangelho segundo São João, Evangelho segundo São João 1:18 diz, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, se fala o Deus Filho, o Senhor Jesus, tornou conhecido. O Senhor Jesus tornou conhecido, ao ponto de que, se fala o apóstolo do amor, João diz, nossas mãos tocaram na palavra da vida, nossas mãos tocaram no Senhor Jesus, a palavra da vida, nós abraçamos Ele, nós conhecemos Ele de perto. Hoje, feliz somos nós que não vimos o Senhor Jesus com os nossos olhos, mas nós cremos que Ele vive. Feliz todo aquele que não viu o Senhor Jesus, mas crê, serve com segurança. Nós não vemos com os nossos olhos, mas nós sentimos a sua glória. Nós sentimos a sua virtude. Nós provamos para nós mesmos que Ele vive. Por que nós provamos para nós mesmos? Com a segurança que nós temos?
que a partir do momento, Romanos 10, 13, que nós começamos a invocar esse nome, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu preciso muito do Senhor, eu dependo tudo do Senhor, fique comigo, Rei. O Senhor sabe que o Senhor é a minha segurança, o meu conforto, o Senhor é a minha vida. Eu preciso do Senhor, perdoa, Santo, os meus pecados, perdoa as minhas fraquezas, abre os olhos do meu entendimento para me seguir o Senhor de perto, para me ter uma segurança que o Senhor está comigo, para me ter uma segurança, caso o Senhor venha buscar a sua igreja coletivamente, ou que o Senhor venha individualmente, eu possa estar com o Senhor em glória. Então nós pedimos, meus irmãos, com confiança, com segurança. O que acontece? Nós começamos a sentir a sua presença, nós começamos a sentir a sua virtude, nós começamos a sentir a sua glória. Isso é vitória para todo cristão. O modo que os apóstolos tinham conhecido verdadeiramente. Então nós vemos aqui esse verso dizendo: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, de modo que os apóstolos tinham conhecimento verdadeiramente dele. Os apóstolos tinham conhecimento verdadeiramente dele. Por isso todos nós devemos dia após dia reconhecer a grandeza de sermos do Senhor. A grandeza de você olhar para dentro de você e dizer: Jesus é o meu Senhor, o Senhor Jesus é o meu amado, é o meu precioso Rei, que nós tomamos posse em tudo, reconhecemos a grandeza de sermos do Senhor. Verso 8, disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Olhamos muitas vezes, meus irmãos, como Filipe, ele perguntou: Senhor, mostra-nos os Pai e nos basta. O Senhor Jesus tinha acabado de dizer sobre esse assunto, e Filipe fez a pergunta. Nós podemos observar aqui o Senhor Jesus respondendo no verso 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Você não me conhece depois de estar com você há tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? E disse: se você me conhece, filho, você conhece o Pai. Como que você me ia perguntar se você me conhece? Você conhece o Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Se nós conhecemos o Filho, nós conhecemos o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que é importante, meus irmãos, nós pararmos e refletirmos dia após dia a necessidade de humilharmos debaixo a potente mão do Senhor em tudo. Que humilhando, Ele nos esclarece, humilhando, Ele nos dá força em tudo, e nós vencemos as dificuldades da vida na presença do Senhor, mediante o seu conforto, mediante a sua segurança. Ele nos dá vitória em tudo. Podemos observar claro, o verso 10 diz assim, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? O Senhor Jesus diz, claro, você não crê, Filipe, que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Então nós olhamos aqui, meus irmãos, o Senhor faz tudo para nós termos segurança nele, para que nós tomamos posse dele, como a vida eterna, como o Senhor da salvação. Nós podemos então dizer, claro, quando ele diz aqui no verso 10, você não crê que estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ele diz que eu estou dizendo para vocês, as palavras não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, ele diz, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olhamos grandes milagres, grandes maravilhas que aconteceram naqueles dias. O Senhor Jesus disse, o Pai que está em mim, que está realizando essas obras, essas maravilhas. Então nós vemos ali, meus irmãos, a união, Pai, Filho e Espírito Santo, uma só pessoa. O Senhor Jesus ali, meus irmãos, realizando tudo.
fazendo tudo o quê? Para que a raça humana, para que todo aquele que nele crê, não venha ter uma sombra de dúvida que ele é o Filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que ele é o Salvador, que ele veio para dar sua vida, para resgatar a nossa vida da maldição do pecado. Coisa mais terrível, meus irmãos, é o ser humano debaixo da maldição do pecado. Nós temos que parar e refletir dia após dia, olhar para dentro de nós e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter me chamado para a glória do teu nome. Obrigado, Eterno, por o Senhor ter aberto os olhos do meu entendimento. Quantas pessoas com tanta sabedoria, hoje cego, atrás da sua religiosidade, longe do Senhor. E nós tivemos uma prática santa. O Senhor Deus abriu o nosso entendimento. Como os apóstolos naqueles dias, o Senhor chamou, eles reconheceram o chamado do Todo-Poderoso. Era o quanto? Era a minoria que o Senhor chamou, e quantos podiam tomar posição de aceitar o Senhor Jesus? Os próprios judeus, que o Senhor veio para eles negaram o Senhor Jesus. Então nós podemos observar, não são apenas minhas os ensinos do Senhor Jesus, se fala da palavra, os ensinos do Senhor Jesus não era de origem humana, e havia um vínculo inseparável entre suas palavras e a sua obra. Havia um vínculo, aqui diz, um vínculo inseparável entre as suas palavras e a sua obra. Estava ali diretamente sendo realizado. As palavras do Senhor e as suas obras, suas maravilhas que ele realizou, para que ninguém naqueles dias tivesse sombra de dúvida que era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então ele veio para nos salvar. Ele veio para dar a sua vida por nós, para resgatar a nossa vida da maldição do pecado, para a glória do seu nome. Podemos observar o verso 11, diz assim: creiam em mim, quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Diz: creia em mim, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creia pelo menos por causa das mesmas obras. Olhamos aqui, meus irmãos, grandes obras. Tudo foi realizada como o Senhor Deus realiza milagres e maravilhas. O Senhor Jesus, o Deus Filho, realiza milagres e maravilha. Tudo está nas mãos do Pai, Filho e Espírito Santo. Se fala de uma união poderosa, uma união gloriosa, que nós paramos e refletimos dia após dia. O Senhor Deus realizou muitos milagres sobre a terra. Os maiores milagres que nós vemos nas Escrituras, para que nós não tenhamos sombra de dúvida que Jesus é o Salvador. Ele veio para nos salvar, ele veio para dar sua vida por nós, ele veio para nos chamar para a glória do seu santo nome. Verso 12, digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Isso aqui é importantíssimo. O Senhor Jesus diz, quando ele diz claro, podemos observar, diga a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores que tenho realizado. Sabemos que humanamente, obras maiores como? O Senhor Jesus realizou tantos milagres. Obras maiores que o Senhor diz aqui, o quê? Inúmeros. Vamos dizer, estamos aqui adorando o Senhor. Se nós olhamos as nações aí fora, Brasil, quantos templos do Brasil adorando o Senhor? Quantos templos e nações aí fora adorando o Senhor? Quantos milagres são feitos? Inúmeros de milagres são maiores que daqueles dias, porque a sua igreja hoje está sobre os 4 cantos da terra. Inúmeros são maiores, mas milagres maiores que o Senhor Jesus fez, jamais podemos fazer. Mas sabemos que inúmeros são bem maiores, e que o Senhor Jesus diz, claro, diga a verdade, aquele que crê em mim fará também obras maiores que tenho realizado, fará coisas ainda
maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ele diz: estou retornando, estou indo para o Pai, eu vou para com meu Pai. Sabemos que o Senhor Jesus é eterno. Lá no princípio estava Pai, Filho, Espírito Santo. Evangelho segundo São João ainda diz: todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Quem? O Deus Filho, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Tudo está no controle do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Coisas maiores, milagres, dependiam da ida do Senhor Jesus até o Pai, porque são obras feitas no poder do Espírito Santo, a quem o Senhor Jesus enviaria da parte do Pai. Ele diz: não vou deixar vocês abandonar, não, eu vou enviar o Consolador. Se fala o Espírito Santo, eu vou enviar para que esteja com vocês, eu vou enviar para ele estar com vocês. Então vocês vão receber a presença. Se fala Evangelho segundo São João 15, verso 26, diz assim a palavra. Podemos observar 15, 26, quando vier o Conselheiro, olha o que ele diz: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai. Quando vier o Conselheiro, quando eu enviar a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele ainda diz: o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, quem que testemunha a respeito do Senhor? O Espírito Santo. O Espírito Santo testifica a respeito do Senhor Jesus. Por isso que quando nós falhamos, nós erramos, o Espírito Santo fala para nós: você não é do Senhor Jesus? Você não é do Senhor? Você sente pelo Espírito de Deus, o Espírito fala: mas você não é um cristão? Você não é do Senhor? Como você está agindo assim? Porque o Espírito Santo testifica do Senhor Jesus a nós. E diz então a palavra, testificamos, quando ele diz aqui claro, ó, ele testemunhará a meu respeito, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade. Ainda diz que provém do Pai, o Espírito da verdade provém do Pai, do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo. Ele testemunhará a meu respeito. Olha o 27 o que diz: e vocês também testemunharão. Peraí, você também é o testemunho do Senhor Jesus? É o que a palavra diz. Nós também somos testemunha do Senhor Jesus, que ele vive. Então ele diz aqui, ó, pois estão comigo desde o princípio. Falando para os apóstolos aí, vocês estão comigo desde o princípio. Meus irmãos, nós estamos com o Senhor desde o dia que nós confessamos esse nome maravilhoso. O Senhor Jesus está conosco. Nós provamos para nós mesmos que ele vive. Nós somos uma testemunha que o Senhor Jesus é vivo, santo e precioso. Não temos sombra de dúvida que ele é o Senhor vivo e precioso. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Isso aqui é importantíssimo. E vocês também testemunharão. O cristão é uma testemunha do Senhor Jesus. Você pode dizer que ele vive. Você pode dizer que ele é precioso, é maravilhoso. Você sente a sua glória, você sente a sua virtude. Onde? Nesse corpo, nesse templo do Espírito Santo. Você é um templo vivo do Espírito do Senhor. Amém? A partir do momento que confessamos o Senhor Jesus, tornamos templo do Espírito, morada no Senhor. Ele está conosco, pois estão comigo desde o princípio. São João 14, verso 16 e 17. O Senhor Jesus ainda diz assim: e eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês o Conselheiro para estar com vocês para sempre. O Senhor Jesus diz: eu vou pedir ao Pai para ele dar a vocês o Conselheiro, para estar com vocês para sempre. O que é isso? O Espírito Santo está conosco todos os dias na terra. Amém? É o que o Senhor Jesus diz. Em espírito ele está conosco. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor está conosco. Agora, o que eu acabei de dizer,
momentos anteriores, eu falei, nem sempre nós sentimos Ele conosco. Há momentos que o Senhor nos prova, você se sente distanciado. Mas se você olha para dentro de você, eu não tenho outro Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é a razão do meu viver. O Senhor é a razão da minha esperança. Eu preciso do Senhor. Eu quero sentir tua glória. Eu quero sentir tua virtude. Você começa a invocar até o momento que você sente essa presença gloriosa. Amém? Você se sente provado? Nunca abra mão do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Então diz claro, aqui nós podemos observar o verso 17, o Espírito da verdade. Olha, ainda diz aqui, eu vou enviar o conselheiro, o Espírito da verdade. Olha o que ele diz em seguida, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. O que é o mundo? O homem natural. O homem que não declarou a vida para o Senhor Jesus, o homem natural, ele não vê, ele não conhece. Então o mundo não pode receber, só recebe a presença do Espírito do Senhor, aquele que serve o Senhor de perto. Aquele que diz, Senhor Jesus, conta comigo, a minha vida vai ser para a glória do teu nome. Eu quero ser do Senhor. Por isso que ele diz, Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. A partir do momento que nós confessamos esse nome, chegamos a ele, muda tudo na nossa vida. Então o Senhor Jesus dizendo no verso 17, o Espírito é verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e não conhece. Mas olha o que ele diz agora, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quem está com vocês? O Espírito Santo. O Espírito da promessa. Ele vive conosco, ele está conosco. Então, se caso acontecer de você passar uma aprovação, saiba que você é do Senhor. Reconheça pelo Espírito do Senhor que ele é conosco. Reconhece pelo Espírito do Senhor que você tem um compromisso aos olhos do que vive e reina. Ele é o teu Senhor, ele é o teu Deus, sentindo a sua glória, ou não, ele é o meu Senhor, amém? Se ele nos provar, se você se sentir provado, você fala, Senhor, pode até me provar, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é a razão da minha vida, o Senhor é a razão da minha esperança, eu te amo, adoro, fica comigo, Senhor, nos abençoe para a glória do teu nome, você toma posse no Cristo vivo e verdadeiro, que é tudo para nós, colocamos em pé. Vamos orar neste momento, Senhor Deus, perante os teus olhos, Rei, eu te louvo, eterno, mediante a tua palavra, por tudo quanto o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, precioso, que a tua palavra seja conforto para os teus filhos, conforto para a tua igreja, que todos venham ser abençoados, que essa palavra seja para a fortaleza dos teus filhos, eterno, para a segurança dos teus eleitos, que vidas mais vida, precioso, venha parar e refletir, somente o Senhor é Deus, somente o Senhor Jesus é o mediador, somente o Senhor Jesus é o Salvador. Assim abençoa poderosamente todos quando derem crédito a essa palavra, através do canal da igreja, YouTube, Senhor, os demais meios, que as pessoas possam conhecer o teu santo Filho e ser assim um salvo, para a glória do teu nome, Senhor Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, o teu Filho poderoso, que assim pedimos e agradecemos. Amém.